Olá, nesse momento temos mais de 2.000 pessoas com seus empregos em risco só no município de Taubaté. Essas pessoas são os colaboradores das academias. Estou falando só das academias agora. Imagina de bares, restaurantes e outros comércios e negócios que não podem abrir suas portas ainda. Mas tudo bem, disse no outro vídeo, se a gente não pode abrir, a gente não abre. Mas nós precisamos de ajuda dos nossos governantes, que até agora a gente não conseguiu. Tem mais, uma coisa nos chamou muita atenção nessa última semana, que foi a fala de que CNPJ ressuscita. Isso é uma fala muito, até certo ponto, indelicada. Sabe por quê? Porque um CNPJ é uma pessoa jurídica. E para constituir uma pessoa jurídica, a gente precisa de pessoas por trás dessa entidade jurídica. E por trás dessa entidade jurídica também existem colaboradores. E no caso das academias, nós estamos falando de mais de 2.000 colaboradores só nas academias de Taubaté. 2.000 pessoas que estão com a corda no pescoço, inseguros com relação ao emprego. Se vai existir daqui a uma semana, se vai existir no próximo mês. Agora, essa preocupação coloca as pessoas numa condição de luta ou fuga. E essa condição de luta ou fuga, que vem pelo aumento de cortisol na corrente sanguínea, leva as pessoas à depressão, que foi considerada a doença do século. E uma doença muito perigosa e muito difícil também de ser tratada. Então eu tenho que ser muito coerente quando eu falo que CNPJ ressuscita. Isso é uma fala até muito perigosa. É preocupante e é uma fala que não é empática. Quando eu falo que CNPJ ressuscita, eu não estou me colocando no lugar dessas pessoas que estão passando um sufoco. Essas pessoas que têm suas academias sem funcionar, que têm seus bares, seus restaurantes funcionando com uma capacidade muito pequena. É muito difícil a gente estar vivendo com uma situação, uma condição de ansiedade enorme, altíssima, ponto de não dormir durante as noites, ouvir que CNPJ ressuscita. Porque no nosso entendimento, não tem problema no CNPJ. Mas, de novo, um CNPJ não é apenas um CNPJ. Um CNPJ, no nosso caso das academias, são mais de 2.000 pessoas por trás dele. Mais de 2.000 pessoas que estão com insegurança nesse momento. E a outra fala, nesse mesmo vídeo que eu ouvi, diz o seguinte: nós estamos trabalhando juntos para manter os empregos. Olha, não é o que está acontecendo na minha empresa. Me desculpa, eu posso estar equivocado, mas na minha empresa isso não está acontecendo. Me parece que nas empresas de amigos que também estão na mesma condição que a minha, também não estão recebendo essa ajuda. E se não tem esse apoio financeiro às empresas, e de novo, não quer nada de graça não. Não estamos pedindo nada de graça. A gente está pedindo nem que for uma linha de crédito, para que nós possamos nos manter até o final do ano, por exemplo. Porque dia 17 completamos 5 meses sem faturar. É muito tempo. É muito tempo. É muito difícil olhar nos olhos de um pai de família ou de uma mãe e ter que demitir ela ou ele. É muito difícil. Não é fácil esse momento. Então, a não ressuscitação de um CNPJ passa por isso. Mas que os nossos governantes se posicionem e busquem esse tipo de ajuda para a gente. Ajuda que de fato vai fazer nós mantermos os empregos. Porque a questão da MP 936, que depois virou lei,
ela termina agora, nesse mês. E a gente não abriu. E já que a gente não pode abrir, então a gente precisa de ajuda para manter esse emprego, porque não tem como pagar. Como é que vai pagar? Os meus colaboradores já me olham com cara de desespero. Porque eles estão vendo qual é a condição. Agora, esses dias houve uma discussão na internet dizendo: será que as academias são de fato essenciais? Olhe para essas mais de 2.000 pessoas e perguntem se as academias são essenciais. E perguntem se elas dependem das academias. Isso só no aspecto empregatício. Agora, as academias promovem exercício de forma sistematizada. As academias promovem exercício físico, que hoje diversos estudos mostram que é um dos melhores remédios para a saúde. O exercício físico é a segunda atividade que mais combate mortalidade no mundo. Então, como a gente pode julgar a essencialidade disso? Se emprega muita gente, se contribui para a não mortalidade, como eu posso julgar que isso não é essencial? Reflita sobre isso. As academias precisam se manter vivas. Nós empregamos e nós, de fato, produzimos saúde. E ainda vou além. Mas as pessoas podem fazer exercício na rua. O exercício feito na rua é atividade física. Ele não tem sistematização. As academias prestam um serviço tematizado. E nas academias ocorre, então, o exercício físico. E para finalizar, é um buraco muito grande na economia e na saúde das pessoas as academias morrerem. De novo, só em Taubaté vão ser mais de 2.000 pessoas desempregadas. E a cada semana você vai vendo isso se concretizar. Porque a cada semana mais pessoas são demitidas. Porque não tem como, não tem dinheiro para pagar. Se a gente recebe, se a gente não recebe, não tem como a gente pagar. E isso é desesperador. Então, antes de falar CNPJ ressuscita, se coloque no lugar das pessoas ou dos empresários que estão fechados há 5 meses e que a gente nem sabe quando nós vamos abrir. E quando abrir, no caso das academias, poderemos ocupar apenas 15% da nossa capacidade. Isso nos coloca numa situação muito difícil, porque isso também não vai pagar nossas contas. Então a gente precisa de ajuda. A gente precisa de linha de crédito. E a gente não quer isso de graça. A gente vai pagar essas linhas de crédito. Mas a gente precisa que os nossos governantes lutem junto com a gente por isso. Mostre que o município ainda não voltou com suas atividades. Aí você pode falar: não, a academia vai trabalhar com 30%, não é 15%. Sabe por que é 15%? Porque as academias, em média, trabalham com 12 horas por dia. E nós vamos poder trabalhar só 6%. Isso é 50%. E desses 50%, a gente pode ocupar apenas 30% de cada horário. Então nós temos 15% de atendimento. E dos nossos serviços, a gente não tem 85% de lucro. Então não vai ficar 0 a 0. A gente precisa, de fato, de ajuda. Se coloque no nosso lugar. Eu penso que não há necessidade de ressuscitar CNPJ nenhum. Porque o CNPJ é constituído de pessoas. Até.